Olá, estamos começando ao vivo aqui pela TV Capital, canal 32, também pela NET, canal 21, mais uma edição do Jornal Argumento. E hoje, a gente trouxe assim, já que estamos debatendo a violência e as soluções para os problemas da violência no Brasil, a gente tem a alegria, o prazer e a honra de receber um dos juízes mais respeitados nessa área de segurança pública do estado de Goiás, que é o doutor Gesseir de Alcântara, ele que preside o Tribunal de Júri aqui de Goiânia. Doutor, muito obrigado por atender ao nosso convite e seja muitíssimo bem-vindos. Obrigado mais uma vez, uma satisfação estar aqui debatendo assuntos tão importantes. Doutor, recentemente o governo agora, ele apresentou à imprensa e à sociedade aquilo que poderia ser a solução para que aquelas pessoas que estão em regime semiaberto ou cumprindo penas que podem sair às ruas, as tornozeleiras. É a solução? O senhor entende que é a solução que está se vendendo para esse problema que a gente tem? Solução não vejo. Vejo que é um grande passo. É uma iniciativa boa. Isso eu já tinha visto nos Estados Unidos há muitos anos atrás, quando eu estive lá fazendo um intercâmbio. E é muito bom, é um passo importante, é uma maneira que nós temos até de evolução aqui no nosso sistema carcerário, mas é claro que a solução não é isso. Mas ela é muito importante, até porque realmente desafoga um pouco a questão carcerária. A gente verifica que há determinados presos que não precisam ficar trancafiados e uma tornozeleira resolve a situação. Agora, é claro que isso também não pode disfarçar, André, uma situação de maquiagem no sistema carcerário no Brasil e, maiormente, em Goiás, Isso não significa que nós vamos varrer a sujeira para debaixo do tapete e dizer que está tudo bem, que o sistema carcerário está bom. E não está bom, não. Continua ainda falido, ruim. Mas nós temos, pelo menos, essas iniciativas que, no meu entendimento, elas são boas. Agora, é justamente nesse aspecto, que parece que nós queremos desafogar o sistema carcerário, porque é oneroso, não dá voto, absolutamente ele cria uma imagem ruim para o governo e as pessoas sempre têm aquela ideia de que o sistema carcerário é falido e não recupera as pessoas e a melhor maneira de recuperar é a reintegração à sociedade. Mas qual seria a forma correta de fazer essa reintegração? São mutirões, como a gente observa, são ações assim, não temos capacidade de receber mais, vamos deixar em casa, vamos deixar soltos. A solução para esse problema está sendo correta? Eu penso que são iniciativas válidas, mas é claro que essa não é uma solução definitiva, ela é uma solução até certo ponto paliativa, no meu entendimento. E como eu mencionei, há situações em que o cidadão não merece ficar trancafiado. Então esses sim podem ter tornozeleira, usar. Mas o que eu vejo na recuperação do sistema carcerário do Brasil, e Goiás não foge à regra, além disso, são programas mais específicos para a recuperação. Porque você fala assim, a ressocialização da pessoa. Como é que um sujeito hoje se ressocializa lá na agência prisional? Com toda aquela deficiência, com toda aquela estrutura deficitária, tudo. Às vezes uns com regalia, E outros em celas que são fétidas, não vale absolutamente nada. Nós temos que ter alguns programas. É importante, por exemplo, nós termos esse trabalho lá dentro para que o sujeito não fique ocioso. Mas tem que ter estrutura, Não adianta só ficar plantando horta lá, aguando horta. Isso é bom também, mas não só isso, E a ressocialização ela vem por esse aspecto, ou seja,
seria interessante o sujeito, a hora que sair lá da agência, ter até um lugar definido, porque é muito difícil alguém dar um emprego para uma pessoa condenada, né, que já foi condenada, cumpriu pena. O preconceito acaba sendo o preconceito. Um fator que impede essa ressocialização. Sem dúvida. Então, nós temos hoje parcerias que são firmadas, que são boas, o sujeito já sai empregado. Isso é muito importante. Então, eu vejo mais por esse lado. A minha preocupação é a partir do momento em que se maqueia uma informação para a sociedade, dizendo que lá dentro está tudo bem, quando a gente sabe que está podre, está fétido, o sistema está corrompido, está corroído, quer dizer, não justifica, por exemplo, uma pessoa comandar dentro de um presídio um tráfico de drogas lá fora, um roubo de carros. Uma cantina, privatizar aquilo que é público. Exato, quer dizer, são essas situações que não podem ocorrer. Quer dizer, já não está ressocializando, inclusive, em função desse aspecto, no meu entendimento. E já há, se o pessoal puder preparar para a gente, houve um momento onde que houve aquela notícia, era a superlotação das delegacias. Então, houve um acordo onde criaram-se algumas vagas, né, para que os presos pudessem ir para a CPP. E a gente entendia, doutor, naquela época, né, o pessoal está preparando a matéria, a gente entende que na delegacia a pessoa tem pelo menos uma condição assim, mais próxima da liberdade ou mais próxima de um sistema, de uma forma mais tranquila. Mas o que nós vamos ver aqui agora, doutor, é completamente diferente. Eu fiquei assim, assustado. Queria que o senhor assistisse comigo e depois a gente comentasse isso quando houve aí a transferência de alguns presos das delegacias para o sistema prisional. Vamos ver. E cerca de 50 presos estão sendo transferidos nesse momento da delegacia do complexo das delegacias especializadas para a casa de prisão provisória. A gente pode observar aí, ó, o Mauro está mostrando alguns desses presos sentados tranquilamente aqui no pátio das especializadas, aguardando para entrarem no ônibus da Polícia Civil que está ali fora. O ônibus não manobra neste pátio. Aqui, como eu disse, serão 50 presos transferidos. 15 deles estavam na DENARC, que é a Delegacia de Combate a Narcóticos, 13 na Homicídios, 10 na DEIC e 18 presos estão sendo transferidos da Furtos e Roubos de Veículos. Esses presos todos vão para a CPP. E aqui o momento da transferência dos presos aqui de fora. E aí, o que você acha de estar saindo daqui para ir para a CPP? Melhoria, né? Aqui, né, doutor? O trem aqui agora vai melhorar, né? Lá no CPP é mais melhor para nós. Por que é melhor? Tem de sol, tem futebol, tem tudo que é de bom pra nós lá, né? Nós temos que pagar a nossa pena, né? E você cometeu que tipo de crime? Eu, 33. E vai esperar o julgamento, então? Vou esperar e vou sair, fé em Deus. E vai sair recuperado? Uai, nós vamos ver isso aí, né? Tranquilo demais, né não? Tranquilo, hein? E você, cometeu que tipo de crime? 5-7. E espera sair recuperado? Se Deus quiser. A sua opinião também é melhor ir pra CPP do que ficar aqui nesse arroxo total? Eu tenho 60 dias que eu tô aqui sem nenhum banho de sol. E você? Sem entrevista. Os detentos que estão sendo transferidos aqui da CPP, do Complexo das Especializadas, entrando no ônibus para a Casa de Prisão Provisória. E aqui comigo o doutor Gerson de Souza, que é o delegado responsável por esse trabalho de transferência dos presos. Tá bom. Doutor GCI, estou enganado ou estão indo para a Disneylândia? É interessante, né? A gente verifica aí pelas cenas que o sujeito está feliz, né, de ser transferido para lá. Na realidade... E ressalta as regalias. Exatamente. Vou ter banho de sol, eu acho futebol. Que até é válido, realmente, futebol, né? Então, mas eu penso, André, é o seguinte, na realidade, delegacia de polícia, que tem as celas, não é lugar realmente de um preso temporário, um preso provisório ficar. Ali seria uma situação bem rápida para averiguação, para ser ouvido ali e ser encaminhado para o lugar apropriado. E delegacia, normalmente a cela é menor, realmente o banho de sol é mais complicado, não tem espaço, a segurança ela é feita inclusive erroneamente por agentes que deveriam estar investigando o crime e estão lá vigiando preso.
Por aí a gente verifica Viram que é um agentes erro. prisionais ao invés de policiais. Exatamente. Então, eles deveriam estar num trabalho de investigação, um trabalho junto à delegacia, um trabalho de rua e tal. Então, a gente verifica que não há nada de errado, inclusive o preso tomar sol. Acho que tem o seu direito até de jogar o futebol. Agora, o que a gente verifica é que o sujeito está realmente numa alegria lascada, achando que está indo para o hotel 5 estrelas, né? Está enganado? Eu penso que, de certa forma, às vezes não. Às vezes não. Às vezes ele está indo não para um hotel 5 estrelas, mas ele vai ter muita regalia, né? E por isso que eles fazem essa farra. Então, eu penso que às vezes até não é comparado a um hotel 5 estrelas. Claro que não. Mas, de qualquer forma, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, assim, como eu posso tudo, né? E o preso, ele está à disposição ali do Estado, do Poder Judiciário, portanto, aguardando um julgamento. Uma questão, doutor, que eu acho que é importante a gente abordar, as pessoas gritam por justiça. E nós temos justiça no Brasil. Inclusive, o senhor que preside o júri, já há casos aí, como o caso do Mohamed, aquele que esquartejou uma menina, e tantos outros que o senhor presidiu o júri, o senhor condenou. Aí as pessoas, por uma manobra, seja de qual for, elas têm a liberdade antes do tempo que a pessoa pensava que ela ia ficar presa. Aí as pessoas falam assim, a justiça falhou. Não é a justiça, né? É a questão o que falta é a punição. Nós temos justiça. O juiz condena, dá a pena, agora a punição é um outro lado da justiça, né? Ou estou errado? O senhor poderia explicar melhor para a gente sobre essa questão? Porque muita gente culpa os juízes pela impunidade, quando, na verdade, ele cumpre as leis e a justiça. Porque na realidade, na nossa legislação, nós temos os regimes de cumprimento de pena. Então, nós temos o regime fechado, o semiaberto e o aberto. E nós temos a chamada progressão de regime. Então, se ele começar, por exemplo, lá no regime fechado, acima de 8 anos, ele, depois de um determinado tempo, que a lei estabelece, dependendo de se é crime hediondo ou não, ele tem direito a uma progressão. Então ele passa para o semiaberto e vai até o aberto, a liberdade condicional e o cumprimento da pena. Então, o que acontece? Quando se fala assim, o acusado foi condenado a 21 anos de reclusão, não significa que ele vai ficar os 21 anos detido, preso, recluso. Por quê? Porque nós temos a chamada progressão. Em alguns casos, um tempo mais demorado, em outros, menos tempo. Então, essa progressão de regime é que muitas vezes dá essa situação de o sujeito ir para um regime aberto, por exemplo. Aqui no estado de Goiás nós não temos o cumprimento do regime aberto, porque a Casa do Albergado passou a ser agora o cumprimento do semiaberto. E aí, como solução, se luta agora para que então seja extirpado o regime aberto. Quer dizer, não está dando conta de resolver, então vamos extirpar, porque daí resolve o problema, né? Ou seja, acaba e a pessoa, ela fica impune ou ela cumpre a prisão domiciliar? Não, cumpre a prisão domiciliar. Só que a prisão domiciliar, ela é relativa, porque vai ficar vigiando o sujeito lá na casa. Não temos mecanismo. Não temos mecanismo, quer dizer, estabelece. Não pode sair depois das 20 horas. A menos que seja um Carlos Cachoeira, que mesmo condenado, foi pego embriagado, dirigindo, aí também dá muita sopa pro azar, né? Mas é pessoa pública conhecida, né? Então, assim, aí todo mundo conhece, mas um outro qualquer não. Então, assim, o juiz determina, lá cumpre a lei e determina, não pode sair depois das 20 horas, tem que sair depois das 6 da manhã, não pode frequentar bar, prostíbulo, mas quem que vai fazer essa vigilância? Não tem. Então, essa situação de prisão domiciliar que substitui o regime aberto é uma balela, quer dizer, isso não existe. Aqui no Brasil, não. Nós não temos condição de colocar um vigilante em cada casa. Um lá no Jardim Curitiba, outro no setor marista, enfim, cada um num local. Não existe essa condição. Então, para mim é uma balela, e aí como o regime aberto é um regime que inexiste, aí então vamos apresentar uma proposta de extirpação, porque daí a gente resolve o problema. No meu entendimento, isso é tremendamente errado. E não disciplina. Não disciplina, porque a pessoa, a consciência é que faz com que ela
cumpra aquilo que a justiça determina, né? Se ela quiser sair a hora que quiser, ir para onde quiser, não, ela fica muito mais refém da consciência cidadã do que propriamente da lei, né? E isso leva a uma incredulidade, né, por parte daquele que, no caso, pratica o ilícito, que o cidadão ele passa a ser ousado, ele tem uma câmera filmando, ele olha para a câmera, mostra a arma, ele dá risada, ele entra na sua casa, ele assalta, ele come tudo que tem lá na geladeira, ele defeca lá dentro, sai dando risada, por quê? Porque ele sabe que não tem punição. E a sociedade vê isso e desacredita muito mais. Então esse é um problema sério. Então a falta de punição e de ter certeza da punição, mesmo que não seja prisão perpétua, que aqui no Brasil nós não temos, Exato. mas assim, mesmo que não seja isso, mas quando você tem a certeza da punição, evidentemente que é uma situação diferente. E tem que ter essa certeza. Agora, aqui nós não temos, porque o sujeito é ousado, ele comete ousadia, ele passa a ser sarcástico, ele passa a não ter medo, portanto, porque ele sabe que não tem punição. E a não havendo punição, vai fazendo com que aquelas pessoas que pratiquem crimes se tornem mais ousadas. Sim. E eu sempre falo que nós sempre esperamos uma tragédia maior para que cubra a tragédia anterior. E vou dar exemplos. Nós tivemos aqui, no domingo, nós debatemos, o grande tema era aquela psicopata com 19 anos, que já tinha cometido já 4 homicídios e 2 latrocínios até aquele momento. Então, era a notícia. Aí, no começo da semana, terminando o programa, descobriu-se a execução de 4 garotas ali no Morro do Mendanha. Então, a gente já esqueceu o caso daquela que cometeu aqueles crimes todos e já passamos a abster a questão muito mais da mídia do que propriamente da questão do trabalho da punição. Ou seja, apareceu na mídia, aí o juiz tem responsabilidade maior, a polícia tem maior, as coisas têm maior. E aí, doutor, numa situação igual a essa, onde nós não temos uma estrutura para prender todas essas pessoas e a gente fica sempre esperando que um fato aconteça e acoberte ou faça com que as pessoas esqueçam aqueles outros. E aí falam, cadê a justiça? Cadê a justiça? Cadê a justiça? E cai tudo nas costas do juiz. Cai mesmo. É por isso que eu falo, né? Ser juiz é um sacerdócio, não é fácil, porque realmente o Poder Judiciário, ele leva a pecha a responsabilidade de muita situação. Quer dizer, se engloba Polícia Civil, Polícia Militar, até Corpo de Bombeiro, Ministério Público, advogado, tudo como justiça. E na verdade não é bem assim. Agora, na verdade existe tanto problema que nós temos, tanta situação do dia a dia, né? Você estava dando um exemplo aí dessa psicopata e tal, no outro dia já tivemos aquelas meninas lá do Morro do Mendanha, quer dizer, é tanto problema todo dia, é tanta confusão todo dia, tanta manchete variada, que a gente acaba esquecendo. E hoje, quando você abre uma página de jornal e fala assim da morte de alguém, isso já não nos assusta mais. Nós vamos tornando insensíveis com respeito a isso. Por quê? Porque na semana passada, num dia, mataram 14. E no dia que mata um, já nos tornamos insensíveis com respeito a isso. Isso é um problema sério. Porque nós, como seres humanos, vamos ter o coração cauterizado, né? A consciência cauterizada nesse aspecto, que nem nos desafia mais. Quer dizer, uma situação, André, até preocupante nesse aspecto. E uma coisa que as pessoas também não entendem é que, diariamente, as polícias, tanto civil como militar, fazem prisões de pessoas que já cometeram crimes e elas não foram julgadas. Então, ainda tem a condição de primário e são colocados em liberdade. Atribuem também à justiça. Aí, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu tenho a dizer o seguinte, que o judiciário e a justiça cumprem a lei. Se a lei é benévola, e ela é, se a lei é garantista, e aqui no Brasil se ela é frouxa, e a gente sabe que sim, tudo isso deságua onde? Na justiça. Agora, nós não podemos descumprir a lei. Eu não posso, na minha cabeça, na minha consciência, assim, eu acho que tem que ser assim,
eu sou juiz, então eu penso que eu posso dar uma pena de 300 anos, porque eu penso que é dessa forma. Eu não posso achismo, eu não posso ir pelo pensamento, eu tenho que cumprir a legislação. Se lá na lei fala pena de tanto a tanto, eu tenho que ir daquele patamar, eu não posso fugir dali. Então as pessoas às vezes não entendem isso. Então a lei ela é benévola e aí nós temos que cumprir. Agora, falar assim que o judiciário é moroso, que é burocrata, isso é uma grande verdade. Claro, a lei é benévola, é garantista, porque mas o judiciário também... existem meios de se recorrer, né? Sim, claro. Que garante aí o adiamento do julgamento, manobras de advogados, Com certeza. coisas assim que vão atrapalhando essa situação também, que o judiciário ele tem que respeitar essas situações, né? Com certeza. Nós temos, por exemplo, recursos exagerados, no meu entendimento. E é direito. Se o sujeito quer interpor um recurso, está lá na lei, está garantido. E é muito recurso, é exagerado. Nós temos várias instâncias no Brasil, até desaguar lá em cima no órgão maior, que é o Supremo Tribunal Federal, que isso demanda muito tempo, porque nós temos inúmeros processos, burocracia excessiva, quer dizer, então tudo isso vai fazendo a prestação judicial ser mais rápida, mais lenta, melhor dizendo, quando ela deveria ser mais rápida. E aí, já que o senhor tocou nesse assunto, nós temos um paradoxo. Por exemplo, aquela menina, aquela Eloá, que ela foi mantida como refém, a mídia condenou. O autor do crime já entrou condenado. A juíza aplicou todas as penas possíveis e imaginárias, máxima, desconsiderando alguns fatores, né, que o réu tem direito, e aí a mídia, ela explorou esse fato e a juíza, penso eu, assim, não é minha forma leiga de ser, ela acabou extrapolando. Mas aí a gente tem outras situações, por exemplo, onde problemas que acontecem, e aí a gente tem aquela questão do mensalão. Frustrou todo mundo. Todo mundo achava que dali sairiam pessoas condenadas com penas grandes, com isso e com aquilo, e aí frustrou uma sociedade inteira que pensava que a gente teria uma lei para todos, iguais para todos, e ficou caracterizado na mais alta corte que aquela sensação de justiça se frustrou. Como é que o senhor vê esse paradoxo? Quando você fala da questão da mídia, a gente tem o caso do Barroso também, né? Que o Barroso diz que ele não julga para a mídia, ele julga dentro da lei. E o caso daquela juíza, ela foi obrigada a julgar para a mídia, né? Nós temos a questão, quando você fala da mídia, eu quero fazer aqui também, porque o judiciário apanha tanto, né? E a mídia é um canal, né, que bate muito no judiciário, mas eu falo assim, a mídia séria... Sem conhecimento. Sem conhecimento. A mídia séria é a mídia que informa fatos reais. Agora, a mídia que o sujeito fica dando chilique em frente em câmera, sensacionalista, quer dizer, ele aproveita da situação, fica dando chilique, fica fazendo então esse sensacionalismo que aproveita essa parte emotiva. Na questão do Supremo, no julgamento do mensalão, no meu entendimento, independente de ser o mensalão ou não, eu penso que o Supremo Tribunal Federal no Brasil é um órgão dos poderes judiciários, mas é um órgão político, porque os ministros que são colocados lá são escolhidos pelo presidente da República, independentemente de se foram juízes, promotores, delegados, mas tem que ter notável saber, conhecimento jurídico e acima de 35 anos de idade. Então, quer dizer, na realidade, isso, eu tenho esse pensamento de que o Supremo é um órgão político, eu não tenho dúvida com respeito a isso. Com respeito ao mensalão especificamente, eu tenho vamos chamar de ação penal 470, já que reuniu vários partidos, e quando a gente fala aqui essa questão do mensalão, pode dar a entender, politiza, né? Fala que o senhor está julgando um partido, quando na realidade foram vários partidos. Exato. E o grande erro do PT foi ter assumido essa responsabilidade sozinho. A nomenclatura, né, foi esse mensalão, mas é ação penal.
que tramitou lá no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho uma definição até ilustrativa de que o chamado, entre aspas, mensalão, eu posso dizer o seguinte: o seu time precisava, na última partida do campeonato, ganhar de 8-0 para ser campeão. E o seu time ganhou de 8-0 e foi campeão com muita luta, muita dificuldade. Só que depois que o seu time foi campeão, que houve comemoração, soltaram fogos, teve toda a badalação, esse jogo foi para o tribunal. Aí o tribunal anulou um gol porque entenderam que havia sido impedimento. Depois anulou um outro gol porque a bola tinha saído pela linha de fundo. Embora a gente saiba que na prática não existe isso, porque lá depois que o árbitro estabeleceu não se muda, mas é só para a gente entender. Depois anulou mais um terceiro tento, porque entendeu que o sujeito estava impedido. Enfim, no final de todo esse julgamento, o jogo ficou 1-0. Ou seja, o seu time ganhou de 1-0, mas não foi campeão. Eu defino o mensalão exatamente isso. A população brasileira teve os 8-0, comemorou, soltou foguete. Claro que nem todos, né? Porque aqueles que estavam envolvidos acham que são injustiçados. E depois de tudo isso, houve o julgamento dos embargos infringentes, em que houve uma reversão no julgamento de um determinado crime, que é o crime de quadrilha, que alguns foram absolvidos, outros as penas diminuídas, e aí realmente aqueles que tinham a pena muito alta, a pena diminuiu. Ou seja, houve uma frustração. Eu defino exatamente essa ação penal como esse exemplo. Quer dizer, grande parte da população brasileira comemorou efusivamente, mas depois se frustrou. Foi a mesma coisa que aconteceu no julgamento do, entre aspas, mensalão. E aí, doutor, nos trouxe uma realidade, porque antes a gente ficava naquele debate de que o sistema prisional não corrigia. E para então não mandaríamos pessoas para lá. E trouxe uma outra realidade também, que o Supremo, pela primeira vez, julgou tantas pessoas em uma ação criminal, né? Que até então o Supremo não entrava nesse aspecto. Sim, exato. Agora, as pessoas que aconteceu com o deputado do PSDB, para não ir ao Supremo Tribunal Federal, ele abriu mão do mandato para ir para a primeira instância, porque ele tem um caminho imenso para recorrer até ele ser culpado ou inocentado. Então, ou seja, aquelas prerrogativas que davam a impunibilidade às pessoas, hoje elas começam a ser investidas, né? Antes, um agente político, ele não tinha medo de cometer crimes, porque ele era julgado por uma instância que demorava muito e acabava até prescrevendo a pena. Hoje ela funciona e as pessoas estão recorrendo agora à primeira instância. É verdade, é o que se chama de foro privilegiado, ou seja, em função daquele cargo que a pessoa tem, ela pode ser julgada em uma determinada instância. Então, por exemplo, a questão dos deputados que foram julgados lá pelo Supremo, que lá é o foro competente, originariamente a ação tramita lá. Só que o Supremo decide e ali acaba, nós não temos o Supremo do Supremo, né? Então, o que o sujeito pensa? Eu vou me abster da condição de um cargo público, porque eu vou lá para a primeira instância, a chamada instância singela, lá na origem, porque lá, se eu for condenado, eu posso recorrer a várias instâncias, e no Brasil nós temos várias, até chegar no Supremo. Quer dizer, a chance é muito grande de mudança e de prescrição em função do lapso temporal. Quer dizer, então é muito cômodo. Esse foro privilegiado passa a ser um terror, né, na vida dessas pessoas que têm esse privilégio, podemos dizer assim. Eu entrevistei algumas pessoas, e inclusive pessoas respeitadas, juristas, e até o próprio presidente do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa, ele disse que a instância com mais competência para julgar um ato criminal é a primeira. Mas só que, infelizmente, existe a questão da lei que abre essa brecha para uma primeira instância que ela apena, aí a pessoa pode recorrer à segunda até chegar ali no máximo, né? Exato. Essa forma de expressar, quando diz que a primeira instância é a mais justa, fortalece, né? Pelo menos assim, não dá ao juiz de primeira instância
a vitória definitiva, mas pelo menos é uma palavra de incentivo, né? Porque é ali que se verifica realmente a autoria do que foi acontecido, né? Porque quando você está lá na primeira instância, né, na instância de origem singela, ali você está mais, né? Exato, você está mais próximo ali da situação, né? A partir do momento que vai subindo de instância, vai ficando mais longe, né, mais distante. Quer dizer, o Supremo pode julgar um caso que esteja muito distante de uma determinada comarca muito pequena no interior do Brasil. Ora, o juiz de lá, com certeza, tem uma condição melhor de aferir e de apurar uma situação e de julgar, inclusive, que é o ponto final no processo, do que aquele que, no caso, está lá em cima, né, lá na mais alta corte do país. Então, eu acho que quando o ministro Joaquim Barbosa falou isso, ele falou uma coisa exatamente correta, né, pela experiência que teve, né, no passado, não como magistrado, mas como procurador da República, né, no aspecto de que, na primeira instância, realmente se faz a verdadeira justiça. Eu concordo. Agora, doutor, vamos entrar em assuntos polêmicos. Por exemplo, o senhor condenou o Mohamed, aquele que esquartejou aquela inglesa, colocou na mala, tal, foi aplicada uma pena. E agora, no próximo dia, nessa semana agora, no dia 19, só os fortes resistem, né? Porque muitas pessoas, o senhor vai ter que encarar uma situação onde a mídia nacional já condenou. Eu não quero assim que o senhor antecipe veredito, isso e aquilo, mas eu queria que o senhor falasse sobre a questão emocional do juiz, quando ele entra num tribunal, onde aquela pessoa que perfurou os olhos daquela mulher vai ser julgado, o senhor vai ser o juiz, vai presidir o júri. Dependendo se o senhor seguir a mídia, o senhor vai ter que dar pena máxima. Se o senhor for seguir a lei, eu não sei, talvez não seja aquilo que as pessoas esperam, porque tem gente esperando até pena de morte para essa pessoa. E aí tem a questão do ministro Barroso. Não podemos julgar para a mídia, mas a mídia já condenou. E aí, como é que o juiz ele entra numa sessão dessa, onde a mídia, o Ministério Público, a polícia, todo mundo já condenou essa pessoa? Como é que o senhor se prepara para esse momento? Porque, na realidade, esse tipo de caso, que é um chamado crime doloso contra a vida, ele é julgado pelo júri popular. E o júri popular é composto por 7 pessoas da sociedade, quer dizer, a própria sociedade é que julga. Mas eles acham que é o juiz. Ele, assim, erroneamente pensa que é o juiz. O juiz aplica a pena em caso de condenação. Porque quando o acusado vai ser julgado pelo tribunal do júri, das situações são o seguinte: ele pode ser absolvido, ele pode ser condenado, ou aquele delito por ele praticado pode ter uma desclassificação. Ou seja, por exemplo, passar de tentativa de homicídio para uma lesão corporal é um exemplo que ocorre muito na prática. Então, os jurados é que decidem. Um bom advogado, ele pode... Sim, pode convencer os jurados e eles têm soberania na decisão dos vereditos. Então, ali é a sociedade que está julgando. Agora, a sociedade é que vai decidir. Se a sociedade quiser absolver, eu tenho que ser submisso e lavrar ali uma sentença absolutória. Se a sociedade quer condenar, eu tenho que aplicar a pena. Agora, a pena aplicada pelo juiz, eu não posso pensar, bom, Gesseir Coelho de Alcântara, eu acho que isso aqui merece 300 anos. Eu não posso julgar pelo achismo. Lá no Código Penal fala pena de tanto a tanto, tem um patamar. Eu tenho que estar dentro daquele determinado patamar. Me falou da situação do Mohamed, por exemplo. Quando o Mohamed foi julgado e o tribunal do júri entendeu pela condenação por homicídio qualificado e também por ocultação de cadáver, a pena aplicada pelo juiz, no caso da minha pessoa, foram 19 anos de reclusão e mais 2 pela ocultação de cadáver. A reclusão, no caso dele, seria de 12 a 30. Eu, no caso, estabeleci a pena em 19, devido às chamadas circunstâncias judiciais, antecedentes criminais, comportamento da vítima, motivação, circunstância que ocorreram os fatos. Então, 19 anos.
Ocultação de cadáver de 1 a 3, 2, quer dizer, metade. Somando as duas, 19 com 2, 21. No dia seguinte, que eu tinha lido a sentença, a grande parte da mídia já havia me condenado, falar que a pena era baixa, que era um absurdo, onde já se viu um negócio desse, o sujeito merece ou merecia pena máxima. Não tem como no Brasil estabelecer dessa forma, eu não posso inventar. E eu estava tão correto naquela situação que o Ministério Público não recorreu, ficou satisfeito com a pena. E a defesa também não. E o processo em 5 dias transitou em julgado, ou seja, não houve mais possibilidade da interposição de recurso. Então eu estava correto na minha pena, tecnicamente, porque não houve recurso. Porque senão o Ministério Público ficava resignado, não, quero que aumente a pena. Ou a defesa também ficaria resignada, falando, não, eu quero que diminua. Não, ambos entenderam. Então, às vezes a sociedade não entende isso. A sociedade quer que nós, então, como juiz, possamos lá dar pena máxima, prisão perpétua, pena de morte. Não existe. Então, não entende isso. E a gente quase apanha depois em função das pessoas leigas não entender essa situação. E até é um problema. Nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo, nós vamos abordar um assunto que é interessante. Por exemplo, antes do julgamento, doutor, a polícia fala, o Ministério Público dá entrevista, todos dão entrevistas. Mas o juiz ele não pode, porque assim, se ele concede uma entrevista, mais ou menos a pessoa já acha a tendência do juiz. Então, Sim. como a gente vive num mundo onde todo mundo aplaude penas severas, desde que não seja para um filho, né? Desde que seja para filho dos outros, então, assim, o juiz, ele se atém aos autos, porém, a sociedade fala, a imprensa fala, o Ministério Público fala, e o juiz, ele não pode falar nada, porque se ele falar alguma coisa, já tem até comentarista de juiz. Inclusive, alguns desses casos que foram de repercussão nacional, emissoras de televisão contrataram comentaristas de a posição de juiz. Então, ou seja, essa forma que a gente tem aqui no Brasil de levar as coisas, né? É o que a gente fala depois do intervalo e fala também volta a falar sobre a questão do sistema prisional brasileiro, porque tem gente que acha que o doutor GCI deveria ir lá no presídio para ver como é que as coisas estão sendo feitas. E ele responde essas duas perguntas logo depois do intervalo. De volta com o Jornal Maior Argumento aqui, recebendo com muita alegria, com muita felicidade, o doutor Giceir Coelho, né? Antes do intervalo, eu falava justamente sobre essa questão que a gente tem no Brasil aqui, aonde o cidadão se pronuncia, a mídia se pronuncia, o Ministério Público se pronuncia e o juiz ele não pode se pronunciar antes do julgamento, porque aí já dá, segundo as pessoas, uma tendência do que aquilo ele vai falar, né? E até contratando até comentaristas de juízes de júri. Doutor GCI, primeiro sobre essa questão. O Ministério Público fala, imprensa fala, inclusive muitas pessoas que sequer sentaram num banco de uma faculdade de Direito, escrevem artigos sobre situações assim, e o juiz tem que ficar isento, esperando o momento para julgar. Já começa perdendo? Não, é porque o juiz ele tem que ser imparcial. O Ministério Público é parte no processo e o delegado ele conduz um trabalho de investigação, o advogado é parte também quando faz a defesa. E o juiz ele pode até falar sobre o processo, mas em termos de informação de fatos. Agora, não de entrar no mérito, porque realmente pode influenciar. E principalmente aquele que, no caso, preside um tribunal do júri, já que são os jurados que vão, no caso, julgar. Então, você pode ir falar, por exemplo, que vão ser ouvidas testemunhas, o acusado vai ser interrogado, isso não compromete nada, eu não estou entrando no mérito, né, dando palpite do processo. Agora, pitaco de palpiteiro existe muito, né? São contratados até comentaristas aí para falar da pena do juiz, não conhece os autos, não conhece absolutamente, nem às vezes de lei está dando palpite. Eu estava assistindo um jornal esses dias aí
E o sujeito lá, o âncora, falou, depois da notícia, eu dei a pena e tal, ele falou, eu achei a pena muito baixa. E aí, depois que ele falou isso, fizeram uma entrevista com um advogado da assistência de acusação, ou seja, o advogado que representa a família da vítima, ali no julgamento. E ele foi ouvido e falou, não, a pena do juiz, a família está super contente, está justa, nós nem vamos recorrer. Cumprida, né? Quer que seja cumprida, claro. Mas a pena foi justa, o tamanho dela ficou, quer dizer, o sujeito lá, o repórter que não entende bolufas de lei, acha que a pena está baixa. E o que não sabe nada, não conhece os autos, dando palpite. E o outro que representa a família da vida satisfeito, quer dizer, é uma incoerência lascada, quer dizer, tem pitaco de palpiteiro aí para todo lado, né? Então é difícil mesmo nesse aspecto. E tem o outro lado também, que ficou evidente nessa ação penal 470 e também em outros casos, como no Carlos Cachoeira, que, assim, a gente pensa que é legal, mas no aspecto da moralidade, não é moral. Por exemplo, um ex-ministro da Justiça defender um criminoso quando nós temos, agora há pouco, né, que nós estamos ainda implantando a Defensoria Pública, fica um placar desigual, né? Porque um ex-ministro da Justiça num tribunal do júri, inclusive Carlos Cachoeira, quando ele foi depor, ele debochou do juiz, né? Quando foi perguntado o estado civil dele, aí ele falou, né, que não sabia definir direito essas coisas, e todos caíram na risada. Então, assim, essa postura de você ter um bom advogado, e às vezes aquelas pessoas que não têm, depende muito mais da justiça, que é do Estado, ou da Defensoria Pública, né? Aí cria-se aquela coisa assim, de que só vai para a cadeia pobre, só vai para a cadeia o negro, e o juiz, ele acaba sendo influenciado pela postura do advogado que era mais rico. Aí, uma situação dessa, por exemplo, é ético uma pessoa, por exemplo, um ex-ministro da Justiça, advogar em defesa de uma pessoa, como aconteceu recentemente, no caso do Carlos Cachoeira e tantos outros assim? Embora tecnicamente não haja impedimento legal, mas muitas vezes falta realmente uma questão ética, de postura. A pessoa que tem uma condição mais abastada contrata uma banca de advogados, às vezes mais preparada. Mas isso não significa que, por exemplo, aquele que desempenha um papel na Defensoria Pública não seja bom. O problema é a gama de serviço, né? Lá a Defensoria Pública está abarrotada, a demanda é muito grande. Então, às vezes, o profissional faz um esforço hercúleo para tentar, né, suprimir essa dificuldade, mas a demanda é muito grande, é muita gente, muitas pessoas carentes. Então, evidentemente que vai levar vantagem aquele que está só recebendo os seus gordos honorários em função só de um processo, que ele tem tempo de estudar, pesquisar, ficar só ligado naquilo, em detrimento daquele outro que tem mais de 1000 processos lá sob sua responsabilidade. É claro que existe uma desigualdade nesse sentido, não desmerecendo o conhecimento do outro. É só uma questão, portanto, de postura trabalhista, no aspecto laboral. Essa é a diferenciação. O senhor já teve a experiência de que o clamor das ruas era e digamos assim, a habilidade do advogado, ele conseguir convencer o júri de que determinada situação ela não se caracteriza muito mais em função da forma eloquente do advogado? Já passou, o senhor já teve essa experiência? Muitas. No Tribunal do Júri existe muito isso, o poder de convencimento, porque o jurado ele julga pela livre convicção, quer dizer, pela consciência dele e pelos ditames da justiça. Ele não é obrigado a conhecer de lei, o jurado leigo que está julgando. Nós, técnicos, juízes de direito, esse julgador singular, nós temos que conhecer de lei. Agora o outro não. E há advogados que têm um poder de convencimento muito bons. Eles falam bem, têm uma eloquência boa. Já vi, sim, situação reverter. Às vezes o clamor público pediu uma coisa e lá no momento do julgamento o sujeito desempenha uma situação teatral, vamos dizer assim, comovente, que faz chorar, leva testemunhas ali que possam, no caso, reverter uma situação, né? Exatamente, reverter para a convicção do jurado uma situação. Existe sim, nós temos
muitos bons profissionais que são bons de tribuna, que falam, a gente fica com a boca aberta e a credibilidade é enorme. Além do conhecimento técnico, a questão da eloquência, do poder de convencimento. Isso existe muito, e principalmente no júri popular. Tem uma questão que no domingo nós estávamos fazendo uma discussão sobre sobre saídas ou soluções para a violência. Aí muitas pessoas falaram, pede para o doutor GCI ir lá na CPP, lá no CEPAIGO, para ver como é que as coisas estão acontecendo. O que você diria para essas pessoas? Elas desconhecem a legislação, né? Não são obrigadas a conhecer. Eu não posso ir lá num sistema prisional para fazer um trabalho de fiscalização, porque eu não sou juiz corregedor de presídio. O juiz corregedor de presídio é o juiz da vara de execução penal. A minha competência de atuação funcional num processo, ela exaure a partir do momento que eu sentencio e transito em julgado. Então ali acabou. Na execução da pena, eu não tenho que meter o bedelho lá em visitar presídio. Então é o juiz da execução. No interior, como é só um juiz em muitas comarcas, aí sim, lá eu sou juiz da área criminal, da área civil, da infância e da juventude, e sou lá o juiz corregedor do presídio, lá da cadeia que existe. Mas aqui em Goiânia, o que eu vou fazer lá na penitenciária Odenir Guimarães para ficar fiscalizando? Não compete a mim. Nós tivemos um caso recente, já há algum tempo, do Pareja, que aproveitou, foi o Homero Sabino, muitas autoridades foram para lá e todas foram feitas de reféns, né? Exatamente, isso foi na década de 90, né? No início de 90, e nós tivemos essa situação. Então não tem a segurança apropriada para isso, né? Então não compete a mim, como magistrado, ir lá em presídio e ficar verificando isso. Eu posso tomar providências no sentido de que então aquele que tem competência para tal possa fazer alguma coisa, né? Então esses dias eu tive lá um sujeito que interrogado, ele com a hérnia grande aqui na região do abdômen, não estava tendo tratamento lá na agência prisional, pediu a nossa intervenção. Eu não posso determinar, então eu solicitei ao juiz da vara de execução penal que tomasse providência para que ele tivesse medicação, tivesse lá um tratamento médico. Aí a gente entra nesse aspecto, né, que como é que o senhor vê Roberto Jefferson não poder ser preso porque o cardápio ele tem que se alimentar com salmão e muitos presos ali recebem, como foi mostrado recentemente, né, comidas estragadas. Para um juiz, como é que ele vê uma situação igual a essa? Uma situação de desigualdade. A Constituição Federal, assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo, o que não é verdade na prática, né? Porque o Roberto Jefferson come salmão, agora o preso é obrigado a comer sardinha, quer dizer, então é errado, claro. O tratamento é diferenciado nesse aspecto e a razão pela qual o presidente do Supremo tem brigado bastante lá, né, na questão da execução penal da Papuda, em Brasília, do presídio, para que não haja essa deferência lá em relação a outros, né? Quer dizer, por que um pode assistir televisão, tem ar-condicionado, e o outro tem que dormir na latrina? Isso não é correto, quer dizer, não pode ser dessa forma. E há uma questão que o presídio é privatizado, né? Porque todo mundo sabe que quem comanda o presídio não é o Estado, mas sim aqueles presos que ali já estão há mais tempo, cobram por cama, cobram por alguns benefícios, né, que pensa-se que deveria ser de direitos a todos, mas privatizam aquilo que já é do Estado e recebem, né? E lá tem a lei, né, que eles fazem entre eles lá. Eles têm a ética e o código. Não código tem lei. Deles. Eles vão pelo código. O código deles, quer dizer, a realidade é o seguinte, você só pode dormir aqui se pagar tanto para mim. Você só pode comer se eu tiver relação sexual com alguém da sua família no dia de visita. Pagar proteção, eu te protejo. Eu te protejo. Então, existe lá o código entre eles, quer dizer, isso significa o quê? O sistema mal gerido, por isso que fala que o sistema penitenciário está falido, porque se lá dentro acontece isso, é porque não está tendo a administração correta. O programa está chegando ao fim e eu queria falar com o senhor sobre uma situação que é recorrente. Indutos. Muitas pessoas acham que não é justo esses indutos.
E aí tem uma lei da presidente e também existe outros mecanismos do juiz, mas cai tudo nas costas dos juízes. Ah, como é que coloca uma pessoa em liberdade tanto tempo se ela está cumprindo uma pena? É uma forma de dar a chance para a pessoa para fugir, mas está na lei. Como é que o senhor explica isso para as pessoas? É porque nós temos aquelas chamadas saídas temporárias, que elas geralmente ocorrem em Natal, Ano Novo, em que o sujeito tem direito àquelas saídas de determinado tempo, vão lá para suas famílias, passam o Natal, o Ano Novo e depois retornam. Essa é uma situação. A questão do indulto, normalmente que é estabelecido pela Presidência da República, alguns requisitos têm que ser cumpridos. Se cumpriu determinada parte da pena, se tem bons antecedentes criminais, não é reincidente, crimes hediondos não pode ter cometido. Então, o próprio decreto que estabelece o indulto estabelece algumas condições. E aí sim, aqueles que são abrangidos por isso, doentes, grávidos, eles são beneficiados. Agora, na realidade, isso é mais um garantismo que nós temos no nosso sistema penal brasileiro, na nossa lei, inclusive, na nossa norma, porque o decreto nesse aspecto aí se torna uma norma e que, no caso, beneficia essas pessoas. Então, é evidentemente que o familiar de uma vítima não vai concordar com uma situação dessa. Agora, o intuito disso é o quê? É dar oportunidade para que aquele preso, então, não fique lá eternizado, que ele possa realmente fazer parte da sociedade. Então, há uma discussão muito ferrenha em relação a essa questão do indulto. Uma última pergunta para a gente terminar, temos mais um minuto. Estamos tendo uma revisão do Código Penal. Para muita gente, a impunidade ela vai imperar. Como é que o senhor está vendo esse anteprojeto, pelo menos, da reforma penal e de execução? Uma análise rápida, já que o tempo está estourado. Eu vejo que nós temos que mudar alguma coisa, sim, na nossa lei penal, porque o nosso código, uma parte é de 84, a outra é de 40, então evidentemente está defasado, nós não temos a questão dos crimes virtuais, isso aí não tem nenhum tipo penal que estabeleça, nós temos que ter sim essas inovações. Mas por outro lado, eu tenho certeza absoluta que tipos penais, quer dizer, novos crimes que entram na legislação para que aquele que cometa um crime seja punido, não vai resolver o problema da criminalidade, evidentemente que não. Mas nós temos que tê-los na sociedade para regular a conduta das pessoas. Ok. Doutor Gesseir Coelho, muito obrigado. Eu não falo nem em entrevista, né? É uma forma do judiciário se comunicar com a sociedade, né? Porque às vezes o preconceito é o maior inimigo da justiça. As pessoas acham que o juiz é inatingível, ele não pode conversar, não pode falar. E quando o senhor vem aqui e trata sobre esses assuntos de uma forma tão democrática, de uma forma, num linguajar onde o cidadão ele consegue entender, ganha cidadania, ganha democracia e fortalece aquela coisa de que a justiça existe, temos que pedir punição. Eu agradeço pela aula que eu recebo mais uma vez, senhor. Muito obrigado, André. Estamos sempre à disposição. Ok. Assim chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Argumento. A todos vocês, nosso muito obrigado e até amanhã.